Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao canal Uma História de Fé. Hoje, terça-feira da segunda semana do tempo quaresmal, e meditamos o Santo Evangelho segundo São Mateus, capítulo 23, versículos de 1 a 12. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e a seus discípulos e lhes disse: Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com o dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes, dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, amados filhos da Igreja de Cristo, eleitos de Deus, herdeiros dos céus. No Santo Evangelho de hoje, Jesus alerta aos seus discípulos para tomarem cuidado com os mestres da lei e os fariseus. Jesus reconhece que foi dado aos mestres da lei e aos fariseus autoridade para interpretar a lei. Porém, ele também sabe que por vezes eles fazem essa interpretação sem o senso de justiça, de forma legalista e rígida, tanto a interpretação como também a aplicação da lei. Mas mesmo assim diz aos discípulos que devem observar o que eles ensinam, porém não devem imitar as ações deles, justamente porque eles ensinam uma coisa e vivem outra. Esse é o jeito hipócrita de ser. Mais adiante na história bíblica, os fariseus e os mestres da lei vão colocar em prática a tática discursiva usada por alguns líderes, que acusavam os adversários daquilo que eles próprios eram e os acusavam também daquilo que faziam. Com isso, Jesus evidencia a incoerência deles por não viverem aquilo que pregam. Eles oprimem o povo com suas regras injustas, semelhante aos tempos os quais vivemos, em que se perde cada vez mais a liberdade de expressão. Os fariseus e os mestres da lei buscam a todo tempo uma validação social, uma aprovação popular, buscam os melhores lugares nas sinagogas. De certo modo, eles queriam ocupar o lugar de Deus na mente e nos corações do povo. Então Jesus faz questão de alertar aos discípulos e a nós que só Deus é Pai, só Deus é Mestre, só Deus nos guia. Jesus veio para servir e não ser servido. E todo aquele que se diz cristão deve se reconhecer discípulo do Mestre Jesus. O discípulo nada mais é que um imitador do Mestre. Assim sendo, também nós devemos nos colocar a serviço do reino de Deus e dos irmãos com humildade, pois quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Notemos que se humilhar e se exaltar são duas ações. Essas ações devem partir de uma vontade livre do homem. Somos nós que decidimos se vamos ou não nos humilhar diante das circunstâncias da vida, sabedores de que quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.